Olá, mães com propósito! Sejam todas bem-vindas ao nosso canal. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. E no final dessa mensagem, compartilhe com todas as suas amigas. E não esqueça de deixar o seu like. Isso torna o nosso canal mais relevante. Vamos à palavra de Deus? Gostaria de estar compartilhando com você nesse dia Salmos 91, versículos 1 e 2. Um salmo tão conhecido de todos nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Mães com propósito, nós temos um esconderijo. Nas horas difíceis, nas horas de maiores tribulações, você pode contar com esse esconderijo. Você pode contar com esse refúgio que é o nosso Deus. Você pode confiar, você pode descansar nele, pois ele está cuidando de você, dos seus filhos e de toda a sua família. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora eu quero colocar diante do Senhor todas as nossas vidas, ó Pai, das pessoas que estão nos assistindo, Senhor, aonde esse vídeo chegar, que o Senhor possa estar tocando no coração de cada mulher, de cada mãe, de cada filho, se porventura pais estão ouvindo, Senhor, que sejam alcançados também, que o Senhor traga essa certeza ao coração de cada um de nós, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza e o Senhor é o nosso socorro bem presente. Que o Senhor continue nos abençoando e que o Senhor esteja, Senhor, derramando das tuas ricas bênçãos sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, mães com propósito. Estamos mais uma vez aqui nessa noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E eu convido você para louvar ao Senhor juntamente conosco e dizer que nós viemos aqui nessa noite para louvar ao Senhor. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. De Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Sobre mim, ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Filho ou troféu?
Como estão as suas expectativas em relação aos seus filhos? Eu sou Rosângela Lima e vamos falar um pouquinho sobre este assunto. Sejam todas bem-vindas ao nosso canal, um canal de mães que entendem o seu propósito. Você já passou pela experiência de encontrar uma amiga que faz muito tempo que você não vê e você pergunta a ela, como vai o Joãozinho, aquele menino? E essa sua amiga rapidamente lhe responde. Ele já fala 3 idiomas e passou em primeiro lugar na faculdade. Esta mãe não falou do filho, e sim do troféu. Esse ano nós tivemos as Olimpíadas no Japão e para participar das Olimpíadas, no mínimo você precisa ser uma excelente competidora. Criar filhos não é uma competição, mas eu quero falar nessa hora com vocês sobre esta mãe competidora, sobre esta mãe que ama levantar os seus troféus. As mães competidoras estão por todos os lados. Vejamos alguns tipos de diálogo. A sua filha mama na mamadeira? A minha só mama no peito. O seu filho ainda não anda? O meu anda desde antes de completar 1 ano de idade. Nossa, seu filho ainda não tem dentes? O meu já está com a boquinha cheia de dentes. A sua criança ainda não sabe ler nessa idade? Nossa, a minha já sabe ler, escrever, desenhar, já é quase o Picasso. O seu filho está só nesta série ainda, só no 5º ano? Nossa, o meu já está terminando o ensino médio. Sua filha ainda não casou? Aos 20 anos, 23, a minha já vai até ser mãe. E as competições e comparações continuam. Esta mãe competidora, ela já tem tudo planejado. Ela já escolheu a faculdade que seus filhos irão fazer, ela já escolheu a universidade que eles irão entrar e para ela nem existe o plano B, existe o plano desta mãe, porque ela planeja tudo para os seus filhos. Esta mãe, elas estão sempre conversando para ver quem se sacrifica mais pelos filhos. Quem é a melhor mãe? Qual é a mãe mais zelosa? Qual é a mãe mais sábia? Qual a mãe paga a melhor escola? Qual a mãe que já matriculou seus filhos em vários cursos, balé, futebol, teatro, idiomas? Elas sempre estão falando das conquistas dos seus filhos e não dos seus filhos. Essas mães competidoras querem criar os seus filhos no controle remoto, até descobrirem que após o primeiro tombo, o aparelhinho para de funcionar. Decidir ter filho é colocar-se à prova de imprevistos e topar o exercício diário da imperfeição. Preste atenção, filhos não vêm perfeitos, casamento não é perfeito, família não é perfeita, mas nós precisamos lidar com as imperfeições da vida. Claro que é impossível uma mãe não desejar o melhor para os seus filhos, eu não estou falando disso. É impossível que uma mãe não ache os seus filhos bonitos. Eu acho os meus filhos lindos. Felipe e Mateus são lindos. Esses dias o Felipe postou uma foto em seu Instagram e eu escrevi para ele, que homem mais lindo. Os nossos filhos são lindos. Nós admiramos, nós apoiamos, nós sonhamos com os nossos filhos. O problema é quando o orgulho vai se instalando em nós e nós nem percebemos. E as vitórias dos nossos filhos enchem o nosso coração de orgulho. Paulo vai nos advertir em Romanos 12:3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus vos deu. Versículo 16. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo.
Como é desagradável quando nós estamos perto de uma pessoa que sabe tudo. Ela tem todas as respostas, ela fala de todos os assuntos, naquela roda de conversa só ela fala. Mas aqui Paulo está nos advertindo, primeiro, não sejam orgulhosos, não se considerem melhor que os outros e não pensem que sabem tudo. Um dia eu fui orar, uma tarde, meus filhos ainda eram adolescentes. E o Espírito Santo falou poderosamente comigo: Rosângela, você está se achando melhor que a mãe fulana de tal. Você é uma mãe tempo integral, você tem todo o tempo para os seus filhos. Você está se achando melhor. Cuidado com o orgulho, minha filha. Naquela tarde, eu lembro como se fosse hoje, meus filhos faz algum tempo já. Ajoelhei-me, pedi perdão ao Senhor, porque eu sei que o orgulho é pecado. E quantas vezes nós não percebemos que somos orgulhosos? Quantas vezes nós queremos somente mostrar a vitória dos nossos filhos? Eu estou aqui nesta hora com uma grande amiga, Leoni. Seja bem-vinda. Muito obrigada, pastora Rosângela. Para mim é uma alegria, um privilégio estar aqui com você. Você sabe que além de minha amiga, né, além de eu ser sua amiga, eu também sou sua intercessora e sou muito grata a Deus por estar aqui. E você, mãe abençoada, mulher virtuosa que nos assiste, seja muito bem-vinda e que a graça e a paz de nosso Senhor esteja sobre o seu lar, sobre sua casa. Meu nome é Leoni, eu sou casada há 31 anos com o Marvin e juntos nós temos 2 filhos, a Mirelle com 29 e o Alan com 27. Que bom, Leoni, que bom que você aceitou o nosso convite. Nós vamos falar um pouquinho, né, Leoni, que a vida ela não é feita só de vitórias. Sim. Os fracassos fazem parte, mas quando você fracassar em alguma área, lembre-se, não desista. O fracasso pode ser uma ponte para o sucesso. Nós passamos fracassos, vitórias nessa maravilhosa missão da maternidade. E eu queria perguntar para você nessa hora, Leoni, você já se sentiu uma super mãe? Yes! Com certeza! Com certeza, principalmente quando os filhos eram pequenos, pastora. Quando eu achava que estava dando conta de tudo. Levava para a escola, buscava, levava outro para aula de piano, aula de teclado, aula de gaita, aula de tudo, e sempre fazendo, e achava que realmente eu estava no controle de tudo. Eu me achava a mãe maravilha. A super mãe, a super mãe. Então nós temos aqui uma pessoa que se achava a super mãe. E quantas vezes nós colocamos essa capa dessa mulher maravilha, essa mãe que dá conta de tudo. A palavra do Senhor fala que um dos problemas de Marta, por estar tão ocupada, tão estressada, ela ficou afadigada, ela ficou estressada. E quantas mulheres, né, com tantos afazeres, tentando dar conta de tudo e mais um pouco, quando não percebem, estão ali doentes, estão às vezes um pouco depressivas, mas graças a Deus nós podemos enxergar que nós não precisamos dessa capa, certo, Leoni? Amém, isso mesmo. Aleluia! Você tem 2 filhos, certo? Sim. Alan e Mirelle. Qual dos 2 foi o seu troféu? Os 2, pastora. Os 2. Os 2 eram os troféuzinhos da Leoni. Gostava de erguer? Sim. Quando que você enxergou que a conquista dos seus filhos lhe traziam um certo orgulho? Pastora, quando a gente está dentro do problema, envolvida, né, pelo orgulho, muitas vezes nós não percebemos. Talvez os de fora enxergam e a gente não. Eu não percebi durante as conquistas, eu não percebi que eu estava orgulhosa dos meus filhos. Mas quando nós passamos por uma situação difícil, quando o meu menino, o Alan, passou, isso foi talvez em 2013, ele passou por uma situação difícil e ali, dentro dessa situação que eu percebi, foi quando eu estava, né, chorando, desesperada pela situação difícil, porque os 2 sempre sempre nos acompanharam na igreja, desde pequenininhos, mesmo quando a gente ainda não era da Shalom, eles já nos acompanhavam na igreja, serviam ao Senhor, e de repente ele passa por essa luta.
E um dia eu estava ali chorando e ele disse, mãe, você não está tão preocupada em si pelo problema que eu estou passando, mas sim você está com vergonha de falar para suas amigas, de falar que as pessoas, né, amigas, pessoas da igreja vão saber que o seu filhinho está com um problema. Você está dando muita importância para vergonha, para aquilo que os outros vão pensar. Nessa hora, eu fui diante de Deus, eu me ajoelhei e Deus realmente me mostrou que eu estava colocando os meus filhos como um troféu, exibindo eles como um troféu, e eu estava me preocupando muito com o que os outros falam. E quando nós passamos por uma luta, aquilo me abalou por causa da minha reputação. Muitas vezes nos importamos muito com a reputação, com o que os outros pensam. E nesse momento eu tive a oportunidade de me arrepender, de confessar diante de Deus e de mudar toda essa situação e deixar de sentir esse orgulho. Porque, claro, nós queremos nos alegrar e... Tem uma questão, pastora, muitas vezes nós recebemos elogios, quando a gente fala, sua família é uma bênção, olha os seus filhos, e eu ouvi muita frase do tipo, quando eu tiver filhos, eu quero filhos igual aos seus, ai que família linda, e eu não soube lidar com isso. Você já ouviu falar da síndrome do pombo? E eu fiquei toda orgulhosa, oh, meus filhos, meus troféus, e nós pensamos que, às vezes não percebemos, mas estamos gerando um grande problema com esse orgulho no nosso coração. E que maravilhoso que o Alan teve essa percepção. Sim. Ele teve essa conversa com a mãe. Mãe, você não está se preocupando comigo. A sua dor não é em relação a mim, mamãe, mas é em relação ao seu nome, à sua reputação. Sim. E certamente, Leoni, quantas de nós já tentamos proteger a nossa reputação? Porque a reputação da mãe Leoni, da mãe Rosângela, mas que bom que nós estamos aqui, falando de coração aberto para vocês. Livrem-se da reputação, entregue todo o orgulho aos pés de Jesus, independente do que os nossos filhos venham passar nessa vida, eles são de Deus, aleluia. Amém. Que bom que o Alan pôde ter essa conversa maravilhosa contigo. Seus filhos já passaram por crises? Como você os ajudou? Sim. Vou citar mais um exemplo, pastora, do Alan de novo. Conversei com eles antes de vir para cá, conversei, se podia falar, e eles são muito sarados e maduros em relação a isso. Sabe, quando nós protegemos muito nossos filhos, tratamos eles como um troféu, ou super protegemos, nós pensamos que estamos livrando os nossos filhos de dores, de problemas, mas com isso nós estamos gerando problemas. Impedindo que os nossos filhos cresçam fortes, corajosos, que aprendam a tomar decisões. E eu lembro, isso ele me contou, quando ele foi fazer faculdade no exterior, ele estava trabalhando e ele tinha uma gerente que não gostava dele. Essa gerente estava fazendo papel de inimiga. E um dia essa mulher chegou para ele e disse, eu não gosto de você porque você é fraco. Ele já estava dentro de uma crise nesse momento. Isso foi pior, porque ele lembrou, meu pai e minha mãe sempre tomaram decisões, sempre me protegeram. Ao tempo que a gente pensava que estava fazendo uma coisa boa, protegendo, só causamos o problema. É como, pastora, se tivesse um painel com 2 botões, um vermelho e um azul. É o botão da decisão. E quando nós, pais, apertamos sempre não, esse filho cresce e ele quer ver, mas será que eu nunca posso apertar o botão do sim? E quando ele cresce, ele tem que aprender a tomar decisões. Então, muitas vezes, eles vão apertar o botão do sim na maneira errada, na hora errada, da maneira errada. E ali foi, assim, uma fase muito difícil. Pastora, eu não estava presente. Eu não pude ajudá-lo ali, mas a única coisa que eu podia fazer e nunca deixei de fazer foi orar por ele, e graças a Deus ele teve a vitória e hoje ele é um homem forte e corajoso e sabe tomar decisões. Graças a Deus por isso. Sim. Presta atenção no que a Leoni está falando. A superproteção fragilizará os filhos. Sim. Não é bom para os filhos. Eles precisam aprender a tomar decisões, eles precisam cair tombo e levantar. Sim. Nós vemos aquelas mães que colocam rodinhas na bicicleta, mas a criança já tem 10 anos, 12 anos e está com a rodinha. Sim. Eu quero te desafiar, tire as rodinhas da bicicleta. Aleluia. Muito bom. Qual foi a maior luta, uma das maiores lutas que você já passou com um dos seus filhos, que você possa aqui comentar conosco? Olha, pastora, não sei se a maior foi com o Alan ou com a Mirelle. Eu lembro, já falei dele, né? Agora eu vou citar uma dela.
Os dois sempre nos acompanharam na igreja e ela já estava com mais de 20 anos, ela teve um relacionamento que nos trouxe muita dor. Gerou muita lágrima, muito sofrimento para ela e para nós também. E foi um tempo muito difícil como família. Esse relacionamento gerou um certo distanciamento entre eu e ela. Foi um tempo difícil. Mas Deus me deu uma estratégia maravilhosa. E essa estratégia, você mãe que nos assiste, essa mesma estratégia, Deus me deu lá no passado, quando o Alan estava com problema. Deus pediu que eu fizesse um jejum por meus filhos. E eu fiz um jejum claro, eu comia normal, mas eu fiquei tomando somente água. Eu tirei todos os outros líquidos. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por um chazinho, né? E o nosso frio de Curitiba é tenso, né? E nos dias gelados, que a gente tanto deseja um chazinho, um cafezinho quente, eu estava ali tomando água fria. Quando a gente tira um ingrediente, que a gente está fazendo um jejum, tirar somente esse ingrediente é passar fome, passar vontade. O nosso jejum, ele precisa ser regado com oração. E esse jejum, ele foi regado com muitas lágrimas. Nessas noites e tardes geladas de Curitiba, eu queria tomar um chá. Então eu sentava com um copo de água e eu chorava. Literalmente eu chorava. E eu sei que Deus nos deu a vitória. Mas a estratégia que eu fiz com os dois, tanto com o Alan, mais tarde com a Mireille, o jejum dele demorou 1 ano e 3 meses. E a vitória chegou. E o dela demorou 2 anos e 7 meses. Eu tinha feito um propósito de fazer esse jejum até o dia do casamento dela, independente com quem ela casaria, que ela escolheria esse marido abençoado. E foi 2 anos e 7 meses, inclusive você, a pastora Rosângela, teve o privilégio de estar junto no momento em que eu entreguei esse jejum com um suco de laranja natural. Glória e foi a Deus. glorioso. E Deus deu a vitória. E então se trata dessa situação. Nós temos um genro, o Antônio, é um filho para nós, um grande homem de Deus. Nós não perdemos uma filha, nós ganhamos mais um filho. Nós somos muito gratos a Deus por isso. Graças a Deus, ela já está compartilhando sobre o tempo do refrigério. Nós precisamos entender que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sim. Nós cremos no slogan, mães de joelhos, filhos em pé. E o que a Leoni fez nas lutas, o que a Leoni fez nas crises, ela se prostrou aos pés daquele que pode todas as coisas. O nosso Deus é o Deus do impossível. Então o tempo do refrigério chegou, aleluia. Hoje a Leoni pode estar tomando um chá conosco nessa hora, graças a Deus por isso. Vamos fazer tintim, aleluia. Graças a Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Leoni, em sua opinião, qual foi a coisa mais valiosa, o valor aos seus olhos que você conseguiu passar tanto para o Alan como para a Mireille? Sem sombra de dúvidas, o temor a Deus. Hoje eu sou muito grata a Deus, meus filhos temem a Deus e a coisa mais importante que nós podemos deixar para os nossos filhos é o temor ao Senhor. Ensiná-los a ser homens e mulheres de caráter, eu resumo, pessoas que temem a Deus. A Mireille é uma mulher de oração, o Alan é um homem de oração, princípios, valores, ensinamos, graças a Deus, tudo para a honra e glória dele, mas... Graças a Deus, hoje você consegue reconhecer que esses valores são por causa do Senhor. Sim. Hoje nós conseguimos entender que criamos filhos para Deus, não criamos filhos para nós. Os filhos são de Deus. Leoni, querida, né, que bom estar com você nessa hora. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para todas as mães que assistirão esse vídeo. Sim. Isaías 55, 10 e 11 diz que assim como a chuva e a neve que caem do céu e não retornam para lá sem antes ter regado a terra e fazer com que produza frutos e dê semente para o semeador, assim também é a palavra de Deus, ela não retorna vazia. Mãe querida, você que já tem ensinado a palavra de Deus, continue, fale do temor do Senhor, ensine princípios e valores e nunca desista dos seus filhos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Coloque Deus no centro da sua vida e saia você do controle.
Abandone as exigências, as cobranças. Nós muitas vezes cobramos muito dos nossos filhos. Nós precisamos aprender e respeitar o fato de que nossa família, os nossos filhos, nem sempre eles são do jeito que nós planejamos. Nós temos que parar de comparar os nossos filhos, de se importar tanto com o que os outros dizem, o que os outros pensam a nosso respeito. Pare de se importar com a sua reputação. Mãe querida, pare de se importar com a sua reputação. Se liberte da opinião alheia. E nunca desista, nunca pare de orar por seus filhos. Eu aprendi nesses tempos difíceis, o refrigério chegou. E hoje, pastora, eu posso falar desse tempo de refrigério sem colocar novamente os meus filhos no troféu, como troféus. Mas eu posso dar uma dica, um conselho para você, mãe. Nunca baixe a guarda, não pare de orar. Não deixe de clamar, orar e jejuar por seus filhos. Quando eu falo do jejum, eu não falo para me vangloriar, mas para a honra e glória do Senhor. Eu sou apaixonada por jejum. Aliás, eu sou apaixonada pelos resultados. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos buscar a Deus com tanta intensidade nos dias bons quanto nos dias maus. Nós não criamos filhos para nós. Nós criamos filhos para o Senhor. Eu lembro de uma vez uma amiga falou, Leoni, nós estamos criando filhos para o mundo. E eu disse, não, eu não estou criando filhos para o mundo. Eu estou criando eles para o Senhor. Deus nos deu filhos com um propósito de proclamar o Evangelho, de cumprir o propósito de Deus aqui na terra e não o nosso propósito, de realizar os sonhos de Deus e não os nossos. Claro, se os nossos sonhos estão alinhados aos sonhos de Deus, nós vamos ter o privilégio de vê-los realizados nos nossos filhos. Mas o propósito de Deus é que eles cumpram, é que eles sejam quem eles precisam ser em Deus. E que eles não vão ser aquilo que nós queremos, porque nós não podemos projetar o futuro dos nossos filhos. É Deus que determina. Então, minha dica para você, clame a Deus, busque, não baixe a guarda, interceda, jejue, ore e não abra mão dos seus filhos. Aleluia, graças a Deus. Diz o Senhor para nós, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito dos vossos filhos, pensamentos de paz e não de mal. Nós queremos orar nessa hora, declarando mesmo sobre todas as mães essa paz de Deus, esse descanso do Senhor. Jamais baixe a guarda, mas também saiba descansar no Senhor. A Leoni estará orando agora por todas nós. Eu posso comentar mais um pouquinho, Com pastora? certeza. Lembrei agora, eu acredito que o Espírito Santo me trouxe à memória, eu não tinha pensado nisso antes. Você lembra de um congresso que nós tivemos, que o tema era mães de joelhos, filhos de pé. Nesse momento, nós tivemos um evento lá na frente, na igreja, onde as mães falavam, né, com tanta alegria, de que elas estavam de joelhos e seus filhos estavam de pé. E nesse momento eu não estava vivendo essa realidade. Então, bem no final do tabernáculo, me joguei no chão. Naquele dia eu estava sem forças e eu chorei muito aos pés do Senhor. Eu disse, Deus, eu estou de joelho na tua presença, mas meus filhos no momento não estão de pé. E talvez você, mãe, que me assiste nesse momento, você está de joelho, mas os seus filhos não estão de pé. E Deus disse para mim naquele dia, deitada lá no chão, em prantos, derramando a minha alma diante do Senhor. E Deus disse, filha, permaneça de joelho, que o meu trabalho é colocar os seus filhos de pé. Então você, mãe, permaneça de joelho, que o trabalho do Senhor é de colocá-los de pé, é de levantar os seus filhos, é de cumprir o propósito que eles foram chamados. Amém? Amém. Então vamos orar. Deus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado porque através dos nossos erros nós aprendemos muito, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós. E nós oramos agora por essa palavra, a cada mãe, cada mulher que nos assiste nesse momento, que está unida junto conosco. Nós oramos pedindo a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada relacionamento entre pais e filhos. Que o Senhor possa estar restaurando relacionamentos neste momento. Que o Senhor possa estar mostrando aonde tem orgulho no coração de mães, onde pessoas têm se importado muito com a opinião alheia, e que nós possamos realmente entender, Pai, que nós precisamos prestar contas ao Senhor e não a pessoas. Deus, nós oramos declarando uma palavra de bênção sobre cada lar que está nos assistindo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos uma palavra de vitória.
Nós oramos neste momento por nossos filhos. Declaramos os nossos filhos são presente do Senhor, são Amém. herança do Aleluia. Senhor. Nós não abrimos mão. Amém, Nós Senhor. não entregamos nossos filhos Sim, para meu o Deus. inimigo. Em nome de Jesus. Declaramos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu profetizo isso sobre cada lar, sobre cada família representada que nos assiste. Você e sua casa servirão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Leoni, que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus. E você, que assistiu esse vídeo, compartilhe com muitas mães que precisam dessa palavra, que certamente veio do coração de Deus. Não esqueça de deixar o seu like para que esse canal se torne cada vez mais relevante. Mães com propósito, juntas de joelho e os nossos filhos em pé. Até breve!